Um caminhoneiro entrega uma carga em um mês, viajando 8 horas por dia, a uma velocidade média de 50 km por hora. Quantas horas por dia ele deveria viajar para entregar essa carga em 20 dias, a uma velocidade média de 60 km por hora? Então, pensar na armação aqui dessa regra de 3 composta. A pergunta é quantas horas por dia ele deve viajar para entregar a carga em 20 dias. Então 20 dias aqui está sendo uma variável. Por que eu estou falando isso? Porque diz que o caminhoneiro entrega uma carga em um mês. E aqui um mês, ó, esse um mês aqui equivale a 30 dias. Então vou precisar transformar esse um mês aí em dias, né? Já que ele está fazendo a pergunta em relação a 20 dias. Então começar a fazer, ó. Em um mês, ou seja, em 30 dias, viajando 8 horas por dia, 8 horas por dia, esse caminhoneiro entrega a carga com uma velocidade média de 50 km por hora. 50 km por hora. Aí vem a pergunta, quantas horas por dia? Então tá aqui, ó, x horas por dia. Ele deveria viajar para entregar essa carga em 20 dias. Então aqui dias, 20 dias. E com uma velocidade de 60 km por hora. 60 km por hora. Bom, então está a armação da regra de 3 composta. E ela é composta porque tem mais de duas grandezas envolvidas, né? Número de dias, número de horas por dia e a velocidade em km por hora. Em regra de 3 composta, sempre se recomenda fazer dois procedimentos. O primeiro, manter a variável que tem manter a grandeza que tem a variável, manter o x no começo ou no fim da armação, né? Ou como a primeira variável ou como a última. Então eu vou fazer isso, ó. Primeira coisa, eu vou trocar aqui, ó. Vou trocar essa horas por dia que tem um x, eu vou trocar. Eu posso transferi-la para o final, trocando com km por hora, ou eu posso transferir para o início, trocando por dias, que é o que eu vou fazer. Então vou trocar por dias aqui e vou ficar assim, ó, com 8 horas por dia. Eu vou fazer bem devagar o exercício, ó. 8 horas por dia, aqui x dias, e aí então aqui o número de dias vem para o meio, né? 30 dias, 20 dias, e aqui continua 50 km por hora e 60 km por hora, ok? Então meu objetivo era manter o x, ó, no início, ou poderia ser no final também. Bom, esse é o primeiro procedimento para a regra de 3 composta. O segundo procedimento é estabelecer a comparação entre as grandezas, no que se refere a elas serem diretas ou inversas, posicionando flechas, né, usando aí flechinhas que vão indicar se as regras de 3 são diretas, se as grandezas são diretas ou inversas entre si. Então eu vou colocar aqui, ó. E essa comparação eu sempre estabeleço escolhendo uma grandeza como referência. Eu vou escolher a grandeza horas por dia. Normalmente se escolhe a grandeza que tem a variável, né? Então eu vou escolher essa grandeza aqui, ó, como referência. Então pensar assim, ó, comparando dias com horas por dia. E aí tu vai fazer a pergunta do quanto mais. Sempre tu vai fazer a comparação, ó, tu usa a pergunta quanto mais. Isso serve também para a regra de 3 simples. Quando tu quer comparar duas grandezas, tu faz a pergunta quanto mais. Se a resposta for mais, regra de 3, direta, ou as grandezas são diretas entre si. Agora, se a resposta do quanto mais for menos, aí tu tem inversa. Então, vou perguntar aqui, ó, quanto mais horas por dia, de mais dias ou de menos dias eu preciso para fazer esse trabalho, para fazer essa entrega? Então, se eu trabalho mais horas por dia, eu preciso de menos dias, porque eu estou trabalhando mais, então vou precisar de menos tempo.
Então significa que essas duas grandezas aqui, ó, esta e esta, são inversas. Então tu vai posicionar flechas invertidas, uma para cima e para baixo. Aí tu escolhe quem tu quer para cima, quem tu quer para baixo. Eu vou escolher por aqui para cima. Então automaticamente essa aqui tem que ficar para baixo. Elas devem ficar em sentidos contrários. Eu poderia ter feito essa para baixo e essa para cima, dá no mesmo, tá? Então essa eu escolhi aqui para cima, essa para baixo, indicando que essas duas grandezas são inversas. Agora eu vou fazer a comparação entre quilômetros por hora e horas por dia. E aí eu faço a pergunta de novo aqui, ó, quanto mais? Quanto mais quilômetros por hora, ou seja, quanto maior a velocidade, eu preciso trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia para cumprir essa entrega? Bom, se eu vou aumentar a velocidade, eu preciso trabalhar menos, então eu preciso trabalhar menos horas por dia. Então, quilômetros por hora e horas por dia são grandezas inversas entre si. Como essa flecha aqui, ó, já está para cima e eu não posso mexer, essa aqui vai ficar para baixo, porque também é inversa com horas por dia. Bom, então eu já mantive o X numa ponta da armação, eu já posicionei as flechas e percebo que uma das flechas está com um sentido contrário às demais. Então, para realizar o procedimento, vamos dizer assim, aritmético, né, realizar o cálculo, é necessário que todas as flechas estejam apontando no mesmo sentido. Então, vou organizar isso. Ó. Eu vou trocar essa aqui, ó, acho que fica mais fácil, né, trocar só essa primeira e aí manter as duas para baixo. Ou posso também trocar essas duas aqui e mantê-las para cima. Né, ainda vai dar mais trabalho. Então, acredito que é melhor mudar só a primeira. Então, o X vai para cima, o 8 vem para baixo. Aqui mantém 30 e 20. E aqui mantém 50 e 60. Observa que todas as flechas ficariam para baixo agora, né? Eu estou fazendo aqui a do X para o 8. Ó, do X para o 8 fica para baixo. E aí todas ficariam para baixo. Então, depois que eu já separei o X numa ponta, que eu já organizei as flechas tudo no mesmo sentido, essa grandeza que tem o X, ela fica isolada por um sinal de igualdade. Por isso que é interessante mantê-la na ponta. Ó, isolei pela igualdade, faço uma fração aqui, ó. Faço uma fração aqui também. Opa. E aqui estabeleço o produto em cima e embaixo. Tá aí o cálculo aritmético. E aí, resolvendo isso, olha só, posso cancelar aqui, ó, 0 com 0, 0 com 0. Posso simplificar ainda esse 3 aqui com esse 6, tá? Não vou fazer isso para não ficar muito poluído aqui, muito confuso, mas eu poderia, tá? E aí procedo, X para 8, igual aqui 3 vezes 5, 15, 2 vezes 6, 12. Faço o cruzamento, quem cruza com X fica dividindo, né? Então o 12 aqui, ó, dividindo, e em cima 8 vezes 15. Aqui também, né, posso simplificar o 15 e o 12 por 3, ou o 8 e o 12 por 4, enfim, né, posso simplificar sem problema, ou realizo o produto normal, 8 vezes 15 dá 120, e aí divido por 12. E aí x igual 120 por 12 dá 10. Como a grandeza está relacionado a horas por dia aqui, ó, então 10 horas por dia, letra C. Ok? Então é isso. Espero que tu tenha aproveitado e até a próxima.